E as próprias empresas falam isso para mim: professor, nós estamos produzindo como chama isso? Uma prova, nós estamos dando um tiro no nosso pé, nós estamos produzindo uma prova contra a gente. Não é isso que nos interessa, produzir prova ou não produzir prova. Interessa saber o que está acontecendo para que a gente possa propor medidas que possam ajudar todo mundo do grupo. É isso que a gente precisa. Saber a informação, nós não tínhamos informação científica. É o primeiro caso de informação que nós temos concreto aqui, olha. Mas, professor, será que as empresas reconhecem que o problema é do produto dela e não de quem está aplicando, por exemplo? Será que a culpa não vai ser do agricultor que, por alguma razão, colocou uma medida a mais, não leu a bula direito? Será que não é por aí também? Porque o que a gente ouve dizer é isso. A manipulação de informação é muito grande, principalmente do lado do fabricante, que quer mostrar uma coisa, mas na realidade é outra totalmente diferente. Olha, deixa eu dizer para você o seguinte: como eu disse no começo, inseticida foi feito para matar inseto. A abelha está no pacote. Não tem jeito de você fazer isso. Elas sabem disso. Claro que sabem. Tá certo? Agora, você pode fazer uma coisa menos agressiva, você pode tentar melhorar a aplicação do produto, você pode tentar instruir o agricultor que está aplicando. Você já tentou fazer um levantamento de quais são os erros que esse pessoal pratica no campo? Você mesmo faz dentro de casa. O que o cara fala para você? Ah, tem umas formigas andando lá na minha cozinha. O que o cara fala para você? Vai lá na loja, compra reagente, põe no bolo, põe lá em cima que você mata tudo. Tá certo? Bom, então nós estamos com esses dados aqui. Quais são os grupos químicos desses produtos? Também não traria aqui se não fosse essa questão, né? Nós estamos trazendo. Sempre vocês ouviram falar que foram os neonicotinoides que estão aí, que são aplicados em avião. Realmente a gente tem casos. Na fase já do projeto, 3 casos com neonicotinoides. Tá certo? Na fase piloto, 5 casos com neonicotinoides. Do grupo. Esse cara, desculpa, aqui é total. Aqui do resultado positivo total. No grupo pirazol e triazol, na fase do projeto, 0 casos. E juntando os dois projetos, nós tivemos 1 caso. No grupo pirazol, nós tivemos na fase do projeto 7 casos e mais 4 do outro grupo, da fase piloto. Então são 11 casos. Então, esses que nós encontramos. Mas agora a gente já encontrou alguns outros casos de fungicidas, que normalmente fungicidas não matam a abelha, mas está lá na análise que nós fizemos. Não é para estar, não é para estar. E a gente encontra 2 produtos numa análise só. Então isso está ilegal, o cara está fazendo coisa errada. Então a gente encontra isso. Então tem vários casos que estão fugindo do escopo da lei. Foge do escopo da lei. E a gente precisa ver como é que nós vamos trabalhar. Eu mesmo conversei, por exemplo, com um piloto do avião. Isso não pode. Eu mesmo. Quantos produtos você colocou aí dentro do tanque do avião? Ele falou, 14 produtos. O piloto do avião falou, 14. Isso não pode. Isso é fora da lei. Um absurdo colocar 14 produtos dentro do tanque de avião e esparramar isso por aí. Então, tem muita gente fazendo muita coisa ilegal. Bom, aqui não vai dar para ler, ou eu não consigo. Bom, os três que a gente repetiu aí, tá certo? Tem casos aqui que a gente precisa esclarecer, que é muito claro que possa ter acontecido. Quando a gente faz a análise do DL do produto, quanto tem de produto em cada abelha? Bom, então, quando as dosagens que nós encontramos na abelha é uma dosagem próxima daquela que é autorizada para aplicar no campo, significa que possa ter uma contaminação mesmo de uma aplicação. Mas, vários casos, a gente encontrou uma dosagem extremamente acima daquela autorizada para o campo. Ou, nós temos 2 conclusões. Ou o cara pôs muito mais produto do que deveria, não deveria ter feito isso, ou é aquela história da briga do vizinho. Sabe, ele brigou com o vizinho, brigou com o cara lá que tem uma granja e a abelha está indo lá na granja incomodando o frango. O que ele fez? Ele pegou, fez um coxo do lado, pôs água com açúcar e lotou daquele produto que nós encontramos.
Nós encontramos o produto. Teve um caso que nós encontramos o produto 1.400 vezes a mais do que é o recomendado para campo, numa abelha. Então isso não foi uma aplicação de campo, com certeza, foi uma briga de vizinho e o vizinho colocou lá. Nós temos o caso que eu brinco sempre que a culpa foi do padre nessa história, que tinha um enxame de abelha na torre da igreja, tá certo? Em Leme. O padre chamou o bombeiro foi lá, em vez dele remover o ninho de abelha, ele matou o ninho de abelha lá com inseticida. Nós encontramos aquele inseticida que ele usou, que o bombeiro usou lá. E ele deixou o mel contaminado lá, não tirou. E tinha um apiário a 600 metros de distância, matou 300 colmeias. Tá certo? Quando nós analisamos, ele dá um valor muito acima do que é encontrado no campo, do que a dose recomendada para campo. Então mostra que não foi a situação de campo. Você vai dizer assim, mas a culpa é só desse pessoal? Não, não é só desse pessoal. Vários têm culpa nessa história. A gente precisa começar a olhar os casos e analisar os casos e tentar juntar esses dados. Ok? Então, aplicações comprovadamente em áreas de produção agrícola. Nós tivemos 4 casos na fase do projeto em andamento e 2 casos na fase do projeto piloto. São 6 casos. Os outros, a gente teve casos muito esporádicos, fora outline, como a gente chama, do escopo daquilo que a gente estava trabalhando em relação à dose recomendada para aplicação em campo. Tá certo? Isso é extremamente importante a gente estar analisando. Então, os registros, considerações até agora. Os registros são de mortalidade de abelhas com uma relação direta de aplicação incorreta desses defensivos, sendo dosagens acima das recomendações indicadas no rótulo e na bula. Isso a gente encontrou muito caso. Falta de cumprimento das exigências legais para a aplicação dos defensivos agrícolas, com vista à proteção do cultivo nas modalidades aprovadas, seja aérea ou seja terrestre. Emprego incorreto da modalidade de aplicação sem autorização ou registro do produto para a cultura agrícola. O sujeito também encontrou, por exemplo, o cara está aplicando na cana um produto que não tem registro, não é autorizado pelo Ministério, não é autorizado por ninguém. Ele vai lá e aplica. Tá certo? Ele vai lá e aplica, simplesmente ele vai lá e aplica. Então, isso aqui a gente encontrou muito. Produto paraguaio, vindo do Paraguai, que não tem nem registro no Brasil, tá certo? Que não é registrado, não passa pelas autoridades. Outros produtos de usos sem relação direta com a atividade agrícola, porque para cada cultura você tem o registro do produto. Você tem que saber se ele é autorizado, se ele não é autorizado, qual é a bula, qual é a aplicação, qual é a concentração, tem que saber tudo isso. Só que muita gente não faz isso. O vizinho recomenda, ele vai lá e aplica. Tá certo? Então, esses cuidados precisam ser tomados. As conclusões ainda são preliminares, é importante que tenha mais tempo para a pesquisa. E é importante que tenha, eu não quero que morra mais abelha, é claro, mas é importante que, se morrer, faça a comunicação para a gente começar a aumentar a quantidade de dados. Essa quantidade de dados que nós temos é muito pouco, muito pouco. Cientificamente falando, ela não tem consistência ainda, a gente precisa aumentar o dado. Dizer, quanto que é o dado dessa? Talvez uns 100 casos, 150, 200 casos, eu não quero que tenha isso, é claro que eu não quero. Mas se tiver, vamos registrar para que a gente possa estar aumentando essas informações e vendo o que é que está acontecendo nesse universo, para que a gente possa propor alguma alternativa a partir desse projeto. Os resultados prévios norteiam o aprofundamento do projeto de pesquisa para entender os fatores identificados até agora que contribuem para a perda dessas colmeias no estado de São Paulo. É imprescindível observar as técnicas de manejo utilizadas pelos criadores de abelhas que perderam suas colônias para desenvolver propostas de ação para a remediação e prevenção da mortalidade das abelhas. Não há relatos de práticas de proteção que permitam a mitigação do risco. O que é isso aqui? Toda vez que a gente vai conversar com o apicultor e com o entorno da fazenda, o entorno, não tem, a gente percebe que no nosso caso que a gente levantou, não tem uma conversa apicultor-dono da fazenda. Tá certo? O máximo que a gente encontra é o seguinte: olha, ele me autorizou por abelha lá. O máximo que a gente ouve é o seguinte. Mas, por exemplo, o dia que ele vai aplicar o inseticida, ele te avisa, com 72 horas de antecedência,
Não, não avisa. Eu descubro quando o avião está passando ou quando minhas abelhas morreram. Então não há uma conversa, que eu acho que é extremamente importante, para que a gente possa fazer uma prática de mitigação desses resultados, dessas questões. Então nós estamos fazendo alguns projetos. Nós não temos só esse projeto, eu tenho pelo menos mais 10 projetos voltados para essa área de inseticida de abelha. Então nós estamos fazendo um projeto, uma fazenda que autorizou, onde a gente sentou com a associação da fazenda, dos apicultores que usam, que colocam as abelhas dentro da fazenda, uma fazenda de cana. Conversamos com os apicultores, fizemos toda uma conversa, deu um trabalho desgraçado, não foi fácil. Na primeira reunião que nós tivemos, quase saiu tapa, né? Mas a coisa acalmou, a gente conseguiu. Trouxemos o dono da fazenda para dentro da associação para conversar. Ele sentou para conversar. E ele diz assim, ele é uma fazenda de cana. Assim, ele fala isso, eu vou fazer o quê? Cana para mim não tem a menor, para o meu negócio, a abelha não tem a menor importância, a abelha não se interessa por cana. Se fosse melão, ao contrário. Mas cana, a abelha só me atrapalha, porque vocês vão toda hora falar que eu estou matando a abelha e vão para a televisão. Mas a gente conseguiu conversar com o dono, conseguiu mostrar para ele essa questão que a gente está falando, que não é importante só proteger as abelhas dos apicultores, é importante proteger as outras abelhas, que não dá para fazer as coisas do jeito que ele está imaginando que precisa fazer, ele precisa fazer um projeto grande, e ele topou fazer um projeto. Então hoje, ele contratou, a fazenda contratou um funcionário só para cuidar das abelhas da fazenda, que não são dele, que são dos apicultores, que não poliniza a sua cana, mas ela está lá, é uma menina contratada para conversar com todos os apicultores, para fazer reuniões com os apicultores, para avisar os apicultores com 72 horas de antecedência que onde vai passar o avião, para avisar os apicultores que às vezes está passando o avião e não é inseticida, ele está só passando hormônio de crescimento. Olha, hoje o avião está passando em tal região, mas fique tranquilo que não é inseticida, é só hormônio de crescimento. Então essa fazenda está fazendo isso, está disposta a fazer isso. Nós estamos ali no começo, já tem um ano que nós estamos nesse projeto, e no começo a gente achou que ia ter, cada reunião ia ter umas 4, 5 brigas. Hoje a gente já conseguiu acalmar a situação do projeto. Só um minutinho, pode distrair. O projeto resolveu 100%? Não, mas já melhorou bastante. Em 2013 nós tivemos 600 colmeias que morreram na fazenda, 2014. 2015 não teve mortalidade, porque eles também não aplicaram razões deles. Em 2016 a gente teve mortalidade, mas foi uma mortalidade muito menor. Já dentro desse esquema, ligando para todo mundo com 72 horas de antecedência, avisando, a hora vai passar naquela região, fica atento. O que o apicultor tiver condição vai lá e fecha a colmeia à noite e abre no outro dia às 2 horas da tarde, funciona bem, não mata a colmeia. A mão de obra é grande, mas funciona essa questão. Então, várias ações precisam ser melhoradas? Precisam. A gente tem problema lá dentro, ainda tem problema, mas nós estamos caminhando, nós precisamos ter mais tempo para a gente resolver. Já está marcada uma reunião agora para começo de janeiro, para sentar todo mundo de novo, discutir de novo, propor soluções. O apicultor vai lá e pode dizer, olha, eu acho que não está certo assim, tem que fazer assim, assim, o dono da fazenda vai ver isso. Então nós estamos tentando fazer um modelo aceitável, mas para cana, isso vale para cana, porque cana não tem essa questão da abelha ir lá à procura da flor. Se a gente for pensar em cítricos, vai ter que pensar em outro modelo, que a abelha vai na flor. Então é outro modelo, então temos que pensar uma nova situação. Já estou terminando. Ao mesmo tempo, a pesquisa quer apurar com mais profundidade os aspectos aflorados da cultura agrícola e em propriedades vizinhas, e orientar quanto à aplicação correta e segura desses produtos nas referidas culturas, considerando as boas práticas agrícolas. Tá certo? Então, aqui, não é a questão do apicultor, a gente precisa sensibilizar o agricultor. Esse cara precisa ser sensibilizado. Por exemplo, como eu disse do cara da cana, disse assim, qual a importância que a abelha tem para mim? Nenhuma. Mas não é isso que a gente precisa dizer para ele. Diz assim, olha, além das colmeias estarem dando prejuízo para os apicultores
e tem que cuidar das suas famílias, tem que alimentar a sua família, você tem que estar preservando, porque você tem que estar preservando o ambiente, porque você tem um vizinho que produz citros e que a abelha é importante para a polinização dos citros. Então é importante você ter uma economia, uma fazenda sustentável. É isso que a gente precisa. Esse agricultor precisa estar sensibilizado nessa questão, o que é muito difícil, não é fácil. Tá certo? E também não é fácil lidar com o apicultor. Como eu disse, eu tenho 50 de sala de aula e 45 lidando com apicultores. Tem apicultor que não é fácil você lidar, ele não quer conversa. Ele simplesmente não quer conversa. Porque vocês vão falar quanto eu estou produzindo de mel, isso vai me pôr de renda, não sei o quê. Se eu avisar, ele não quer nem colocar onde. Nós podemos querer falar, olha, a gente precisa saber onde está o seu apiário, para saber se o avião pode passar por ali ou não pode passar por ali. Ele não quer falar, porque olha, se eu falar